Senador, qual a sua avaliação perante o depoimento hoje? Olha, até agora a Eliane Viegas, que é servidora da CGU. Para o grande público, CGU é Controladoria Geral da União, um órgão que fiscaliza os demais ministérios do governo federal. As informações que ela presta hoje ao Brasil são estarrecedoras. A CGU avisava reiteradamente ao INSS, ao Ministério do Trabalho, as pessoas que ali comandavam, especialmente o ex-ministro Lupe, da roubalheira, das denúncias, e, no entanto, nada era feito. Os acordos de cooperação técnica com essas associações que roubavam os nossos aposentados descaradamente e de cada vez mais galopante, ou seja, os descontos só aumentavam, mês a mês aumentavam, ano a ano aumentavam, e, no entanto, a CGU era ignorada por aqueles que deveriam acatar as suas recomendações. Por fim, entrou a Polícia Federal, depois de uma denúncia do Ministério Público, para algumas das instituições, que é uma das perguntas que eu vou fazer para ela, que nós estamos no meio da oitiva ainda, por que apenas metade das associações estavam sendo investigadas e recomendadas pela CGU, se nós temos 41 e apenas 18 ou 20 estavam sendo investigados. Nós sabemos que tem gente pesada, forte, tem gente grande, tem peixe grande envolvido nisso, porque algumas das entidades, inclusive a do irmão do atual presidente da República, era blindada. Eles blindavam as associações que tinham acordos, inclusive, com partidos ligados à base governista. E, mais uma vez, enviei um ofício ao ministro André Mendonça. A Polícia Federal já tem nomes de deputados e senadores que participavam de mesadas pagas por essas instituições, e o Brasil precisa saber. A nossa CPMI não pode estar contaminada com deputados e senadores que defendem ladrões. Porque o que a Eliane Viegas está explicando hoje ao Brasil, e eu peço ao Brasil que preste muita atenção nessa CPMI, é que a CGU estava impedida de fazer o seu trabalho devido à falta de acolhimento das recomendações. Eles estavam vendo os roubos, estavam denunciando ao Ministério do Trabalho, estavam denunciando ao INSS, e os ministros desse governo nada faziam. Sabe por que nada faziam? Porque tinham conluio, tinham participação, tem gente grande por trás, e nós vamos atrás de um por um, restituir os nossos aposentados e pensionistas em primeiro lugar, e em segundo lugar, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, em terceiro lugar, colocar ladrões onde ladrões devem estar, que é atrás das grades. Muito obrigado. Muito obrigada, senador. Eu conversei com o presidente Alcolumbre, coloquei para ele o posicionamento do plenário, que foi unânime em fazer a requisição. O presidente manteve o relatório e a decisão de não fazer a quebra de sigilo nas visitas aos gabinetes, mas determinou à Advocacia do Senado a avaliação das entradas e saídas dos prédios, tanto da Câmara quanto do Senado, o que não está previsto no parecer que nós recebemos. Então, portanto, eu acredito que nós tenhamos acesso com tranquilidade às entradas no Senado nos dias e horários determinados. Mas não era fundamental saber em que gabinetes essas pessoas estiveram, e por que o presidente Alcolumbre preserva essa informação? Não é fundamental. Isso vai aparecer ao longo do depoimento dos envolvidos. Eles podem declinar quais foram os parlamentares que eles visitaram e, naturalmente, isso virá à tona de um jeito ou de outro. O Senado tem esse parecer de 100 anos e nós vamos trabalhar com as informações que forem sendo disponibilizadas. Quanto à intimação do Careca, ele foi intimado, a polícia foi à casa dele? A polícia da Legislativa foi orientada por mim ontem para que busque diretamente nos endereços a assinatura dos que foram convocados, tanto o chamado Careca do INSS quanto também do senhor Camizotti. Nós buscamos primeiramente contato com os advogados de defesa para que eles pudessem marcar, inclusive, o dia que viriam, mas como os advogados também não responderam, a intimação foi enviada por meio policial. Nós estamos aguardando, naturalmente, que a polícia nos responda se já foi efetivada essa comunicação. Senador, qual é a avaliação do depoimento hoje? A avaliação é de que a Controladoria da Geral da União, até o momento, ela agiu somente depois de muita pressão, inclusive por parte da imprensa. Porque
Os descontos regulares, que são de bilhões, já eram conhecidos nos anos anteriores, mas a CGU levou pelo menos 3 anos para tomar as definições depois da operação da Polícia Federal. Aqui nós estamos nos deparando com um questionamento que naturalmente terá que ser feito ao ministro da CGU, né, se ele tinha conhecimento das operações, porque a nossa testemunha não soube dizer, e por que a CGU levou tanto tempo para que fossem afastados os responsáveis por aprovar os descontos e também finalizados os acordos de cooperação técnica. Nós estamos aqui diante de um questionamento que não vou adiantar, mas no mínimo, houve ali um atraso que precisa ser explicado à população brasileira. Vai ser convidado? É uma possibilidade após a finalização do depoimento da representante da CGU. Claro que todos os servidores públicos que estão envolvidos nessa questão, a CPMI pode chamá-los aqui, convocá-los, porque servidor público de carreira, ele vem convocado, para que preste esclarecimentos. Mas é importante que deixemos terminar o depoimento da doutora Patrícia e, em seguida, nós faremos uma avaliação junto com o relator. Teve algum acordo para deixar o Frei Chico, irmão do Lula, de fora das investigações? Em hipótese nenhuma. O que essa CPMI colocou como acordo foram um acordo de procedimentos. Os requerimentos de informações aprovados em bloco. Os requerimentos por nome de quebra de sigilo fiscal votados separadamente, porque assim foi determinado pelos dois lados. Essa CPI não fará a exposição de ninguém politicamente que não tenha qualquer nexo causal, ou seja, que não tenha uma relação direta com os fatos. À medida que a investigação for mostrando, e eu tenho dito isso, o envolvimento, uma ordem, um direcionamento, um beneficiamento de quem quer que seja, essa pessoa será chamada. Mas nós não faremos isso sem que nós tenhamos prova para embasar um requerimento. Presidente, como é que está a previsão de depoimentos de ex-ministros? Lupe na segunda? Na segunda-feira, o ex-ministro Lupe. No dia 11, o ex-ministro Antônio, né? José Oliveira, me perdoe. Então, no dia 11, o ex-ministro José Oliveira também está confirmado. E nós estamos buscando, na sequência, os dois principais envolvidos, que são o senhor Careca e o senhor Camizotti, para que eles compareçam mais rapidamente à CPMI. O senhor tem alguma informação sobre o Frei Chico, se ele está no Brasil ou está fora? Não tenho informação, porque não cabe à CPMI, né, buscar o paradeiro de qualquer pessoa que não esteja sendo convocada. Muito obrigado a vocês. Leite, qual a avaliação que o senhor faz desses depoimentos de hoje? Avaliação muito positiva, foram mais de 10 horas de oitiva. A CGU demonstrou através de documentos, informações claras e inequívocas de que o Ministério da Previdência e o INSS foram informados formalmente, ou seja, foram notificados desses descontos indevidos, das fraudes realizadas por essas entidades, por essas associações e também pelos descontos indevidos, sem contrato, sem ciência, sem anuência, por parte dos empréstimos consignados. Com base nessa informação, com a confirmação de que houve a notificação que o INSS foi cientificado, que o Ministério da Previdência foi cientificado e não agiu, não suspendeu, só suspendeu esses descontos depois de mais de um ano após a ciência, não há dúvida que há uma prevaricação, não há dúvida que há uma concorrência por parte de quem responde pelo órgão que deveria agir, que tem o dever de agir para proteger o contribuinte, para proteger o consumidor. Há uma responsabilidade civil objetiva e é nesse sentido que eu aqui apresento a vocês que hoje foi um dia muito positivo. Na segunda-feira a gente vai ter a oitiva do ex-ministro Carlos Lupe e nessa oitiva nós vamos poder fazer a comparação do depoimento, dos documentos da CGU com aquilo que ele tem a apresentar ou justificar para que a gente possa, de fato, alcançar aqueles que cometeram crimes e possa também restituir o valor daqueles que foram lesados. O senhor anunciou também na CPI que dois dos principais nomes, né, considerados envolvidos aí nesse escândalo vêm à CPI, conseguiram ser notificados depois de muito trabalho. Qual a importância de ouvir esses dois também depois dessa sequência de depoimentos? Olha, não foi fácil a intimação, mas foram intimados através dos seus advogados.
é um desrespeito com o povo brasileiro, é um desrespeito com essa casa que elabora leis, por ver esses dois personagens que são os protagonistas dessa organização criminosa, o careca do INSS, tem até esse nome no sentido figurado da palavra, e também o Macenotti, Maurício Macenotti. É muito importante que a gente tenha conseguido fazer essa intimação e eu espero muito que nessa oitiva eles possam trazer respostas e que estejam preparados para poder confessar aquilo que eles fizeram, e eu acredito sinceramente que no dia 15 de setembro e 18 de setembro a gente vai ter uma nova etapa dessa CPMI com esses dois depoimentos. Obrigada. Bom, obrigado. Tchau, tchau.